Boa noite, pessoas, galera do segundo A e do segundo B, né? Hoje é o nosso primeiro contato visual, né? Onde a gente começa aí uma conversa e uma retomada efetiva em relação aos nossos conteúdos. Na semana passada, eu dediquei todo o tempo das nossas aulas para que a gente conseguisse fazer a inclusão dos alunos no Classroom, né? É, conseguimos fazer de alguns, mas ainda falta bastante. Então, assim, vou postar por aqui, vou postar pelo Classroom e vou postar pelo Facebook da escola tudo aquilo que é material da nossa aula, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui uma breve retomada dos conteúdos da apostila do primeiro bimestre. Então, a gente estava conversando sobre literatura, né? E aí a gente falou em sala de aula sobre o papel da literatura, né? A literatura como arte, a literatura como representação social, a literatura como forma de crítica social. Então, as temáticas da literatura, elas são várias, né? Elas podem falar de amor, elas podem falar de dor, elas podem falar de política, elas podem falar de desigualdade social, elas podem falar simplesmente de pensamentos. Então, a literatura ela é livre e ela, por ser livre, representa muito do que nós somos e do que nós sentimos, né? O último texto que a gente leu em sala de aula, que inclusive foi uma das atividades iniciais que eu solicitei a vocês no começo da quarentena, foi sobre o texto O Noviço, né, do Martins Pena, que era uma peça teatral que trazia questões relacionadas aos costumes sociais e era também uma crítica à sociedade da época. E aí, no nosso bate-papo, nós identificamos várias questões que, apesar de terem sido escritas há tanto tempo, ainda eram tão presentes na sociedade contemporânea, né? Então, a gente via que questões políticas continuavam presentes, questões de desigualdade continuavam presentes, a ganância da sociedade continuava presente, e é nesse sentido que a gente pode dizer até que a literatura ela é atemporal. Ela é escrita em um tempo dentro de uma determinada época relacionada a um determinado contexto social, mas as temáticas elas são atemporais. Por quê? Porque as temáticas são humanas e o ser humano ele está presente no seu tempo, mas as suas angústias, os seus conflitos, os seus questionamentos, eles são presentes independente do tempo em que ele esteja. Porém, esses questionamentos, eles podem divergir um pouco de um tempo para outro, tanto na maneira como eles são feitos, como nas angústias que perpassam esse ser humano numa época específica, né? Então, esse vídeo é para a gente fazer uma breve retomada mesmo sobre a função social da literatura, a literatura como forma de expressão, a literatura enquanto arte, né? Então, toda essa vertente da literatura presente na nossa vida e que às vezes a gente deixa tão abandonada ao longo da nossa história, né? Como se a gente não fizesse parte disso, quando na verdade nós somos parte disso, né? Isso perpassa a nossa existência, às vezes sem que a gente tome consciência disso. Então, agora, no ensino médio, é o momento em que a gente retoma isso para poder entender essa grandiosidade que está por trás da literatura, né? E a nossa atividade, ela é uma sequência, né? Então a gente continua aí trabalhando a apostila, né? Agora a gente vai trabalhar um outro texto, só que não na forma de texto teatral, a gente vai trabalhar um romance, né? É, que na verdade traz aí a história de um garoto bastante difícil, né? E, e que faz as suas peripécias, as suas travessuras. Esse aqui é o livro,
né, o livro base do texto que está na apostila, e aí eu disponibilizei para vocês um áudio com um resumão do livro, só que assim, não é um resumo que é contado, ele é interpretado. Então, são 40 minutos aproximadamente de audição, que é bastante legal vocês se permitirem ouvir, até porque vai ajudar vocês na atividade também. Então, é legal vocês ouvirem primeiro, aí depois vocês vão fazer a leitura na apostila, que também já está disponibilizada para vocês, de um trecho que foi extraído do livro. E aí, com base nessa leitura, vocês vão responder as questões 1 a 4. Essas questões, elas têm que ser respondidas e enviadas para mim, né? Então, vocês vão ter duas formas de responder. A primeira forma é vocês vão digitar perguntas e respostas no Word, vão salvar o documento, colocando nome completo, número, série e disciplina e a data em que vocês estão me enviando, e vocês vão me enviar para o e-mail, né? Vocês já têm o meu e-mail, mas se alguém não tiver, pode me chamar no privado que eu passo novamente o e-mail para vocês. A outra é vocês responderem direto no formulário que eu criei para vocês no Google Classroom. Então, lá vocês vão ter 3 postagens minhas. A primeira postagem é da apostila, a segunda postagem é do áudio do livro e a terceira postagem é o formulário. As questões do formulário, elas têm que ser respondidas ou por e-mail, como eu já disse, ou pelo formulário até quarta-feira às 24 horas, ou seja, vocês têm até quarta-feira, meia-noite, para me enviar as respostas. Essas respostas, junto com as respostas das questões anteriores e com as atividades que foram feitas em sala de aula antes da pandemia, é o que vai constituir a nota de vocês. Então, é importante que vocês entreguem essas atividades dentro do prazo para que a gente possa compor nossa nota, tá? A gente não faz milagre, para que a gente tenha aprendizado, para que a gente tenha registro, para que a gente possa dar devolutiva e para que a gente possa fechar o bimestre de vocês com uma nota azul, uma nota legal, uma nota de participação, é fundamental que vocês entreguem a atividade. Se vocês não entregarem, a gente não tem como avaliar, a gente não tem como mensurar, tá certo? Na quarta-feira, eu vou fechar um horário com vocês, e vou passar esse horário posteriormente, vai ser horário de aula, né? Então, a gente tem 2 aulas no segundo A e a gente tem 2 aulas no segundo B. Uma dessas aulas eu vou agendar o horário lá no Google Classroom e eu vou estar online com vocês para a gente poder conversar e tirar dúvidas a respeito daquilo que vocês tiverem dúvidas. Eu estarei lá, pronta para atendê-los, para que a gente converse, acho que vai ser até legal, a gente está interagindo dentro dessa nova perspectiva, né? Que é a realidade que nós temos agora. Então, não adianta a gente querer fugir dessa realidade, né? A gente tem que se adaptar a ela. Quero deixar claro que a gente não está aqui, que eu não estou aqui para prejudicar ninguém, como eu nunca estive, né? Pelo contrário, acho que eu sempre dei o apoio e o suporte que vocês precisam, mas da mesma maneira que presencialmente a gente precisa do envolvimento de vocês, nesse momento, nessa modalidade de ensino temporária, a gente precisa do mesmo empenho e da mesma participação de vocês, tá? Não estou pedindo nada de extraordinário, nada diferente daquilo que nós não faríamos em sala. Então, estou postando esse vídeo agora para orientar vocês. Vou voltar aqui até as 10h50, que é o nosso horário de aula, caso vocês tenham alguma dúvida, eu já posso estar interagindo com vocês, mas é essencial que vocês façam hoje a leitura do texto e façam a audição do livro, conforme eu já orientei. Com base nisso, vocês respondem as questões. Ah, professora, eu estou com dúvida na questão. Então, você conversa, verifica quais são as suas dúvidas, anota quais são as suas dúvidas, e aí na quarta-feira a gente pode tirar essas dúvidas online, tá? Eu só vou conseguir orientar a partir do momento que vocês manifestarem as dúvidas de vocês, beleza? Então, assim, conto muito com o empenho de vocês, com o envolvimento de vocês, para que vocês abram o coração de vocês
para essa leitura, né? Lembrando sempre, vai haver palavras que vocês não conhecem, né? É natural que haja palavras que vocês não conhecem, por quê? Porque a gente está falando de um romance de época. Então, como a gente já viu anteriormente, a gente tem que viajar no tempo, né? E viajar no tempo requer uma abertura para aquilo que não é conhecido, né? É como nós irmos para uma viagem a uma cidade que a gente não conhece. A gente vai aberto para conhecer aqueles lugares. Então, quando a gente se propõe a fazer uma leitura, ou mesmo quando a gente precisa fazer uma leitura, e essa leitura não faz parte da nossa rotina, a gente tem que se permitir viajar dentro desse texto, dentro desse tempo, dentro dessa época, né? Então, vocês têm outras mil ferramentas dentro da web, né? Dentro da internet, onde vocês podem pesquisar outras coisas relacionadas a esse tema que possam auxiliar vocês, para vocês terem uma compreensão melhor. Para aqueles que pretendem, né, fazer um vestibular, também é importante que vocês saibam que esse título, né, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, ele é uma das obras obrigatórias para leitura de vestibular. Então, eu sei que às vezes é desafiador ler e tal, mas então por que não conhecer a história através do áudio, né? Então a gente tem algumas ferramentas que facilitam o nosso acesso hoje, para que a gente conheça minimamente o que diz esse livro, do que esse livro trata e por aí vai. Tá certo? Então, assim, ferramentas vocês têm de monte, vocês são muito melhores nessas tecnologias do que eu, né? Posso falar por mim, não posso falar pelos outros professores. Eu estou aprendendo a usar todas essas ferramentas e está sendo desafiador para mim, né? Vocês já usam muitas das ferramentas, mas dentro de uma outra perspectiva. Então, agora o que a gente está fazendo? Eu, como professora, estou tendo que mudar o foco para usar algumas coisas que eu não estava acostumada a usar. Vocês que estão acostumados a usar algumas coisas, estão tendo que aprender a usar essas coisas sob uma outra perspectiva. Então, é importante a gente perceber que está todo mundo meio que mudando de espaço, dentro do mesmo espaço, mas buscando cantinhos que a gente não costumava, né, visitar. Então, o dicionário tá aí, vocês têm dicionário online, com certeza, né? As palavras estão aí no mundo, elas fazem parte da nossa realidade, apesar da gente não conhecê-las. Então, na hora que vocês forem fazer a leitura do texto, vocês vão se deparar com palavras que vocês não conhecem. Então, é importante que vocês busquem o significado dessas palavras, tentando contextualizar o significado dentro do texto, fazendo uma adaptação. Porque não adianta só a gente ir para o dicionário, pegar o significado da palavra do dicionário e não tentar transpor isso para esse universo do texto. Então, eu fui lá no dicionário, busquei a palavra. Ah, a palavra está aqui. Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui meu parceirinho, tá? Não vou nem buscar o dicionário online. Aí a gente vai lá pro milícias, né? Então, o que é uma milícia? A gente ouve essa palavra aí, muitas vezes, inclusive nos noticiários modernos, né? E aí fica a pergunta, né? Poxa, será que eu sei o que é milícia? Então, tô aqui procurando, né, no dicionário, achei milenar, achei milhério, milícia, achei milícia. Milícia, a prática da vida militar e da guerra. Esse é o primeiro significado. Segundo significado, a força militar de um país. Então, memórias de um sargento de milícias. Memórias de um sargento que representava força militar, né? A milícia, ela também pode ser compreendida como um grupo, né? Então, quando a gente fala assim, uma milícia tem a relação com uma autoridade, tá certo? Então, isso a gente precisa entender, a gente precisa fazer essa associação. Então, se você não consegue entender
um nome, né, uma palavra que está no título, as outras coisas às vezes vão ficar meio sem sentido. Então, memórias de um sargento, né? Militar, claro, se é sargento, é militar. Na teoria é isso, né? Então, militância, atividade ou estado de militante. E aí o dicionário ele vai fazendo a gente viajar nas hipóteses, tá certo? Então, milícia tem a ver com guerra também, né? Então, de que guerra será que fala o texto? Então, você vai levantando hipóteses com as palavras, né? E você vai construindo a sua leitura. A leitura não é algo pronto. A leitura é algo que ela é construído no processo interativo entre texto e leitor. Um não existe sem o outro. O texto pelo texto é só um monte de papel. Ele só ganha vida no momento em que ele encontra alguém que o encontra. E nesse encontro existe a relação, a troca e a construção do conhecimento, da história, né, da vivência. Então, a minha sugestão é essa: entrem na leitura, entrem na literatura, trabalhem com os materiais de apoio necessários, né? E na hora de elaborar a resposta de vocês, lembre-se, a gente está na aula de língua portuguesa. Então, a gente tem que se preocupar sim com a forma que a gente vai escrever. É para se preocupar sim com a coesão, é para se preocupar sim com a coerência, é para se preocupar com a pontuação, é para se preocupar com o uso de letra maiúscula quando for devido, e sempre observar se a sua resposta tem efetivamente relação com aquilo que está sendo perguntado. Por quê? Porque eu sempre falei isso para vocês em aula. Não adianta só responder, é preciso responder aquilo que está sendo perguntado. Resposta vaga, resposta sem sentido, é sem sentido. Então, ela não é considerada na mesma proporção, tá certo? Então, eu quero que vocês pensem, que vocês elaborem. As questões são relativamente simples, só que vocês precisam ler o texto e se apropriar dessas informações, tá? Não existe milagre. A gente só aprende a ler lendo e a gente só aprende a escrever escrevendo, tá? Esse é um momento que exige muito mais, como eu já disse antes, de vocês, de nós e de todos os envolvidos nesse processo, né? Acho que a orientação básica era essa, então espero que eu tenha ajudado, que eu tenha orientado. É uma aula, então não é só 5 minutinhos mesmo, a gente tem que dialogar, a gente tem que ir além do recado, né? Então, o que eu estou passando aqui para vocês é as orientações que eu passaria em sala de aula, com a diferença de que não houve interrupções, né? Eu estou passando o recado direto para que vocês assistam, ouçam, reflitam, questionem e façam a parte de vocês. Estou aqui pronta para orientar, estou aqui pronta para ajudar vocês, ok? Então, conto com o empenho de vocês. Na quarta-feira a gente se encontra, eu vou passar o horário certinho para vocês. Por enquanto, obrigado e até mais.